Tempo a tarde inteira, amizade verdadeira, a gente sente. Posso ficar 3 vidas sem trombar, que nós é amigo pra sempre. Olá pessoal, olá Denilson, estamos de volta aqui no PET 2, agora para falar um pouquinho da semana 2 e suas atividades, certo Denilson? Certinho, Zé. Olá meninos, olá meninas, é isso aí, vamos? Vamos, vou colocar o PET 2, semana 2 na tela, aguarde só um segundinho. Estamos com a semana 2 aqui na tela e o objeto de conhecimento dessa semana do PET 2 é entender um pouquinho o que são valores, né? Identificar o papel e a importância dos amigos na direção e sentido da vida. E isso é primordial, a gente sabe o quanto que não dá para caminhar sozinho. A gente precisa das pessoas, e os amigos são, principalmente nesse momento da vida, são parceiros e parceiras importantíssimos na construção da nossa própria identidade. Claro, cada um também construindo a sua própria identidade. Nós somos referência para eles, eles são referências para a gente, não é isso, Denilson? Exatamente, e principalmente nessa fase que vocês estão vivendo, que é a adolescência, né? Ter um amigo, um companheiro para que a gente possa estabelecer e afinar os laços é muito importante. Então vamos começar, Zé? Vamos lá, Denilson. Tem um texto introdutório aqui, vou ler só um pedacinho dele para facilitar. Entendendo valores humanos. Os valores são frutos das trocas de afeto com as pessoas com quem convivemos. Sobre isso, temos como exemplo o que acontece com uma criança recém-nascida. Ela está sempre sob os cuidados permanentes, abre parênteses, alimentação, banho, carinho, etc., fecha parêntese, de alguém que cuida dela. E assim, existe uma grande possibilidade de que a criança projete sentimentos positivos sobre tal pessoa, que geralmente é chamada de mãe. Sabia que a construção de valores se dá desde o nosso nascimento? E à medida que nos desenvolvemos desde a infância, alguns valores serão mais intensos. É o que chamamos de valores centrais, enquanto outros valores serão de menor intensidade, o que chamamos de valores periféricos de nossa identidade. Isso explica muita coisa, porque se a gente percebe esse exemplo do bebê, por que o bebê devolve com afeto o cuidado que ele recebe da mãe ou do pai, dos responsáveis que cuidam dele, né? Por que ele vai devolvendo isso? E aí, se você tomar como base essa relação direta, né, de que eu cuido de alguém, esse alguém me devolve o afeto, então isso acontece ao longo da vida da gente o tempo inteiro, né? Claro que vai mudando o formato, né, desse cuidado, já não é mais como criança, como bebê, óbvio, mas ao longo da vida a gente vai se afeiçoando justamente com quem cuida da gente, e essas pessoas também vão se afeiçoando porque nós cuidamos dela, é uma troca. Então, a gente começa a perceber, ao longo da vida, o que é o valor central, quais são os valores centrais da minha vida, né? Ou seja, quais são aqueles valores que ocupam os lugares de destaque da minha vida, que são importantíssimos. Que são os mais importantes. Exatamente, e os periféricos são os que estão ao redor, estão mais afastados, podem ser importantes aqui e ali, mas eles não vão ser o norte, né, na minha vida, eles não vão ser aquilo que aponta como principal a guiar a minha vida. É um pouquinho o que trata do PET 2, semana 2, nessas atividades, certo, Denilson? Certinho, Zé. Então, a partir daí, as atividades elas vão sendo um pouquinho sobre a construção de o que são os valores para cada um de nós, né? Cada um vai construir essa atividade de maneira diferente um do outro, claro, porque os valores muitas vezes são diferentes. Então, essa atividade aqui, Denilson, ela é interessantíssima, porque ela coloca justamente o que certas imagens passam para a gente em termos de sensações. Você explicaria para os meninos? Exatamente. Que sensação que eu tenho ao olhar essas imagens, se não me engano, são 5, tem a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta, eu acho. Essas Isso, 4 imagens. exatamente. Que sensação que essas imagens traz para você. E na parte seguinte, você já vai falar que valores que vocês percebem que essas imagens possuem, né? Isso aí a partir do seu ponto de vista. E aí vai aparecer, né? O que você acha que é um valor central, que aí consegue perceber, e o que é um valor que é periférico, né? Isso, só explicar um pouquinho os valores, porque quando você fala, por exemplo, honestidade é um valor. Amizade
é um valor. Solidariedade, afetividade, são valores, né? Do mesmo jeito que a gente pode pegar o contrário, desonestidade, falta de empatia, né? Que você não se colocar no lugar do outro. Então são valores, tanto os positivos quanto os negativos, muitas vezes, a depender do lugar que ele ocupa, se ele é central ou ele é periférico, ele te leva para um caminho ou leva para outro. Né? E aí vem justamente aqui, ó, reflita sobre os valores centrais que você possui de acordo com as seguintes dimensões. Dimensão intrapessoal, intra é tá dentro, né? Intro é dentro. Então, intrapessoal é de você com você mesmo. Quais são os valores que você tem e que são importantes para você, por você mesmo. Depois você tem a dimensão interpessoal. Inter significa entre, então se é interpessoal é entre pessoas, né? Você com as pessoas, e aí isso é com a família, com os colegas, com os professores, com aquelas pessoas mais próximas, né, do seu convívio. E aí você tem a dimensão sociocultural, que aí é você com a sociedade como um todo, né? Porque a gente se relaciona com pessoas muitas vezes que não são aquelas pessoas próximas do dia a dia, mas são pessoas com as quais você desenvolve uma relação de trabalho, desenvolve uma relação, por exemplo, de cliente, de consumidor, né, de cidadão, que você também percebe que isso vai dando um norte para a sua vida. Afinal de contas, a gente não vive só dentro da casa, nem só dentro da escola, a gente vive num mundo, numa cidade, num país, num estado, não é isso, Denilson? Exatamente. E essas pessoas passam a ter um valor central na vida da gente. E aí nós temos, nessa outra atividade, onde você vai colocar o que tem um valor maior para você, em grau de importância, e o que tem uma menor importância. Então, a gente tem os degraus, 1, 2, 3 e 4, onde, em ordem crescente, você vai colocando a importância que as coisas vão adquirindo na sua vida. Isso, no 4 aí você está nos valores mais importantes, no topo da escada, né? E aí vai descendo, não que o de baixo não possa ser importante, mas muitas vezes a gente vai definindo essas hierarquias justamente para você ter certeza de qual o valor que vai ser fundamental ao longo da sua vida, que você não abre mão deles, correto? Correto. Então é basicamente isso, né, Denilce? A semana 2, ela funciona aqui, tem uma dica de filme, que é o filme Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é lindíssimo, né? Que é um cara que se veste de palhaço, é um médico, para alegrar crianças que estão em situação de doenças como câncer, né, que estão em tratamento e que muitas vezes estão ali isoladas. Então ele vai levar essa empatia. Então para ele, por exemplo, o amor e a solidariedade e a empatia são valores centrais, né? É um filme bacana para se assistir. E contagia. E contagia, exatamente. Então, com isso a gente termina a semana 2 do PET 2 e daqui a pouquinho a gente já volta com a semana 3, que vai virar um vídeo separado. Correto, Denilce? Corretíssimo, Zé. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, até mais, Zé. Pessoal. Até a semana 3. Até a semana 3. Hoje por vocês meus amigos são tudo pra mim. Tamo junto até o fim. Meus amigos são